Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre terapia floral e vamos começar agora o estudo dos 7 auxiliares. A finalidade desses 7 florais é dar estabilidade às personalidades, aquelas 12 personalidades que estudamos nas aulas anteriores, cada uma relacionada com um floral específico. O que os auxiliares fazem? Eles tiram a pessoa daquele estado de estagnação e levam para um estado de atividade. Existem certas condutas, certos comportamentos relacionados a crenças inconscientes que fazem com que a pessoa fique estancada num certo nível e dali ela não consegue sair. Isso pode significar problemas crônicos que ela tenha, certos, por exemplo, um resfriado constante, certos tipos de alergias, micoses, processos emocionais de irritabilidade, de nervosismo, certos medos constantes, certos estados constantes de desamparo. Tudo isso, em seu conjunto, nós chamamos de crenças negativas, mas que, no final das contas, causam um dano muito grande porque impedem a pessoa de superar a questão em si. Qualquer problema que tenhamos, qualquer situação que estejamos vivendo, ela tem normalmente princípio, meio e fim, mas há situações que ficam crônicas, né? E o que não permite a pessoa crescer são justamente certos estados interiores que bloqueiam o fluir da vida. Os 7 auxiliares vão trabalhar justamente aí, né? Nós vamos ver um a um esses 7 auxiliares e como que esses estados interiores podem afetar ou bloquear a nossa cura, seja essa cura física, emocional ou mesmo mental, ok? Antes da gente prosseguir, deem uma olhadinha na tabela a seguir, só para a gente se inteirar do que a gente fez nas últimas 7 aulas, tá? Nela consta os 12 curadores, entremeados pelas suas virtudes e defeitos, ok? E a gente já volta. Vamos falar do Gorse. O Gorse é um floral indicado para aquela pessoa que desistiu, aquela pessoa que parou de lutar, que carrega a crença de que nada mais pode ser feito. Ou seja, ela está desesperançada. Esse estado de desesperança, ele pode ser o fruto de um cansaço, né? Pelo tempo que a pessoa está lutando, seja pela saúde, seja por uma outra questão de vida. Esse estado de desesperança, ele pode ser fruto do medo, pode ser fruto do terror, né? Pode ser fruto da influência negativa que outras pessoas exercem sobre a vida do indivíduo, no sentido do pessimismo, né? Assim, do não acreditar, de enfiar na cabeça da pessoa que nada mais, desiste disso aí, nada mais pode ser feito, se conforma, não tem o que fazer. O Gorse tira a pessoa, o floral Gorse tira a pessoa desse estado de estagnação e leva ela para um modo movimento, para um modo atividade, onde então ela consegue ver uma luz no fim do túnel e recupera as esperanças. Então, o floral Gorse, ele vai fazer isso, né? Vai trabalhar nessa crença negativa de que nada pode ser feito. O Gorse traz luz, ele traz esperança. É o floral para trabalhar e resgatar o sentido da esperança ou o sentimento da esperança no indivíduo. Vamos abordar agora o Oak. Existe um estado interior
em que a pessoa ela é tomada assim de muita irritação por ela se sentir fracassada. O Floral Woke, né? Ele é um auxiliar que vai trabalhar nessa crença. A pessoa começa a achar assim, ela tá passando uma situação qualquer, pode ser uma doença, pode ser uma situação de vida, em que ela não consegue chegar numa resolução ou ela não consegue ter um controle da situação. Então, essa falta, essa perda, né, melhor dizendo, do controle da própria vida, coloca essa pessoa assim num estado de mau humor tremendo. E esse mau humor é um óbice para a recuperação dela. O Woke, ele trabalha muito assim no nível para evitar aquele colapso mental, né? E dá um impulso novo para a pessoa lutar, continuar lutando, né? Porque no caso do Woke, a pessoa continua lutando, mesmo ela já assim se sinta muito cansada e a desesperança ali já às portas, mas ela continua lutando, ela não é aquele tipo de pessoa que desiste, mas esse estado interior de irritação, de se sentir fracassada, de ficar se criticando, se culpando por não ter o controle da própria vida, se sentir um estorvo para o outro, né? Porque a pessoa ela não, a pessoa com esse estado negativo, ela se sente muito mal de saber que está dependendo de outras pessoas, né? Normalmente esse estado de irritabilidade, esse sentimento de fracasso, por essa via, né, da irritabilidade, do nervosismo, de se sentir um nada, é fruto da pessoa não conseguir ter aquela paz necessária, aquela calma necessária, aquele equilíbrio mental necessário para que ela possa enxergar outro horizonte dentro daquela problemática, né? Então, o Woke vai dar para a pessoa o quê? Essa carga mental extra de equilíbrio, para que ela possa enxergar a situação dela com mais calma e tranquilidade, com uma percepção de longo alcance, para que assim ela possa então retornar para um nível de controle e aceitar, né, que naquele momento ela não pode ter o controle da própria vida, ela precisa depender de outras pessoas, ela precisa ter um nível de aceitação, né? Então aquela revolta toda, ela pode ser trabalhada com o uso desse auxiliar, o Woke. Vamos falar agora do Heather. O Heather é um auxiliar muito útil àquelas pessoas que falam muito, falam demasiado, de uma maneira assim, exageradamente extrovertida. Sabe quando a pessoa precisa muito falar dela mesma o tempo todo e que o outro tem que estar ali para escutar? É essa característica que esse auxiliar vai trabalhar. Esse traço do Heather, né, ele tem normalmente duas polaridades. A gente encontra esse traço de comportamento, de conduta, muito forte em pessoas que carregam uma crença inconsciente de não serem amados. Então a pessoa, ela por vezes não tem consciência disso, né? Mas aquela crença está sempre ali no fundo. Então, eu não sou amado, então como é que eu vou ser amado? Eu vou ser amado se eu der atenção ao outro, cuidando da vida do outro, estando presente na vida do outro. Então, ela se comporta assim, ela está sempre atenta às pessoas à volta, às necessidades delas, aos problemas, mas assim, não as coisas grandes, tipo, a pessoa está passando um problema grande e tal. Não, são as coisas do cotidiano mesmo, ali do dia a dia. Então, a pessoa acredita que ela sabe o que é melhor para o outro, tá sempre assim, dando conselhos. E ela fica assim muito chateada se o outro não seguir os conselhos dela.
Por outro lado, tem uma outra polaridade do header, que é quando a pessoa nunca olha a vida do outro e olha sempre só a dela. Então ela padece de uma verborreia em que ela precisa falar de si mesma muito o tempo todo. Como é que é a vida dela, como deixa de ser, ela tem que contar tudo. O que ela faz, deixa de fazer, o que aconteceu e tal e tal. Esse tipo header carrega lá no fundo o que a gente chama de a criança carente. Esse tipo de comportamento normalmente é motivado por uma crença de que não é amado. Isso normalmente nasce na infância. Essas pessoas podem vir de lares assim mais frios, né? Pais distantes, que não souberam transmitir o afeto. Não que esse afeto não exista lá, mas assim, ele não foi comunicado. Então, como a pessoa carece assim de um nível de comunicação, ela precisa expressar isso, seja falando, ou de outra parte, cuidando da vida do outro, não é? As pessoas que fazem isso normalmente são bem intencionadas, né? Mas há que se entender que há essa carência. E elas esperam que toda essa atenção que ela dá para a vida do outro seja retribuída com o quê? Com amor, com afeto, aquela carência que ela carrega, não é? É isso aí. Seguiremos então agora para a próxima aula, onde trataremos dos 4 auxiliares restantes. Até lá!